Então, dando sequência hoje à nossa aula, nós vamos falar a respeito da autoria da Bíblia, né? Falar de autoria hoje é muito diferente da autoria nos tempos bíblicos. E se a gente for aprofundar esse entendimento, a gente vai assim desaprender um monte de coisa que a gente aprendeu. A gente vai ver que tem livros que a gente aprendeu que foi escrito por determinada pessoa, e essa verdade ninguém tira da gente, porque lá está escrito no livro o nome, é o nome da pessoa que está lá. Mas se a gente for aprofundar um pouquinho o entendimento sobre esse assunto de autoria da Bíblia, a gente vai acabar se deparando com informações que confrontam esse entendimento. De toda forma, o autor, como a gente entende hoje, que é a pessoa que começa a escrever um livro, uma pessoa que tem as ideias, uma pessoa que desenvolve, pega ali a sua caneta, faz os seus rascunhos, as suas anotações e depois manda aqueles escritos para uma editora e coloca o prefácio e tem todo aquele sistema de um livro que é comum, que a gente conhece. Os autores bíblicos, eles não são dessa maneira. Não são dessa maneira. Então, a gente vai mudar um pouquinho o entendimento a respeito da autoria bíblica, mas eu não quero aprofundar muito neste assunto para não ficarmos aí chocados, tá bom? Porque se pegarmos esse entendimento de autoria hoje que nós temos, nós vamos ver que quase não vai ter autor bíblico conforme a gente conhece, né? Pedro não é autor, João não é autor, Moisés não é autor e por aí vai fora, né? Mas nós vamos manter esse entendimento da autoria dessas pessoas que dão nome aos livros, tá bom? E no caso, por exemplo, dos 5 primeiros livros, nós aprendemos, é comum a gente falar que é Moisés que escreveu. O próprio Jesus, quando ele vai se referir ao Pentateuco, quando ele vai se referir à lei, ele chama de Moisés, né? Por exemplo, quando Jesus ele cita, ele está ali naquela parábola, não é parábola, né? Que é aquela história do rico e do Lázaro. Então, nós temos lá um momento que o rico, ele fala assim, Senhor, então permita que Lázaro vá e fale com os meus irmãos para que eles não venham para o mesmo lugar que eu, né? E aí Jesus fala assim, eles têm Moisés, ouçam-no. Só que é estranho, né? Porque Moisés já havia morrido há muito tempo. Moisés já não existia há muito tempo. Como assim que Jesus fala que as pessoas, a família ali daquele rico que estava sofrendo, que não queria que os irmãos dele viessem para o mesmo lugar, Jesus fala que não ia mandar Lázaro ir lá falar com eles, porque eles têm Moisés, se eles quiserem que eles ouçam Moisés. O que Jesus está falando? Eles têm a lei. Então veja que o próprio Jesus, ele fala que a lei é a autoria de Moisés. A lei veio através de Moisés,
Por quê? Porque Moisés recebeu a direção de Deus para escrever. Deus mandou que Moisés escrevesse. Agora, quando nós vamos olhar direito essa situação, nós vamos ver que tem coisas que não foi Moisés que escreveu. Então, os autores não são autor assim do começo ao fim. Às vezes eles são autor de parte de um livro. Às vezes eles são a pessoa que recebeu a inspiração, mas não escreveu, né? Ele teve outra pessoa que escreveu por ele. Então veja que é uma forma diferente de entender a questão de autoria como nós entendemos hoje. É um pouco diferente, mas nós não vamos adentrar muito nesse assunto não, tá bom? O que é importante aí é a gente saber que tem os autores e conforme nós vimos aí do nosso comentário, a autoria da Bíblia, ela é dupla. Por que dupla? Porque a Bíblia é um livro divino humano. É um livro que ele é inspirado por Deus, tá? Então, tem o autor humano, que é a pessoa que recebeu a responsabilidade de escrever. Mas ele não escreveu de si mesmo. Ele não teve ideias e ele simplesmente foi lá e escreveu. Deus inspirou, né? O Espírito Santo inspirou. Através do Espírito Santo, aquela pessoa ela veio a fazer aquelas anotações ali. Então, a Bíblia é um livro inspirado por Deus, né? E escrito pelo homem. Por isso é de dupla autoria. Então, a palavra inspiração, quando nós encontramos na Bíblia, a palavra inspiração no grego, ela vai significar sopro de Deus, né? A palavra inspiração, ela vai ser theos, que é Deus, pneustos, que é inspiração, que é sopro de Deus, ou soprado por Deus, tá bom? Aquilo que foi transmitido pelo próprio Deus. Então a Bíblia ela é uma revelação progressiva, como nós aprendemos, e ao todo são 40 homens que receberam essa inspiração de Deus ao longo aí de mais de 1.500, aí 1.600 anos, eles escreveram essa história que nós temos, que é o conjunto, né, de livros da Bíblia, tá certo? Então, a autoria, ela é tanto humana como divina, que é esse primeiro tópico aí que nós vemos na página 26, tá certo? Então, é sempre bom a gente ter esse entendimento. Quando a gente vai na página 27, a gente já tem um assunto que ele vai começar a aprofundar um entendimento que não acho conveniente a gente investir tempo com esse assunto, né, do sensus plenior, tá? A gente vai pular esse assunto aqui na página 27 e já vamos direto para a página 28, onde vai tratar das teorias acerca da inspiração da Bíblia. Isso aqui é importante a gente dar uma olhada, porque nós vamos ver aqui o nosso entendimento, a maneira que nós entendemos, mas nós vamos conhecer que tem uma forma diferente de entender a teoria a respeito da inspiração da Bíblia, tá bom? Então, cada autor, ele escreveu, ele anotou, mas ele foi inspirado, foi soprado. Aquelas ideias não foram próprias dele. Ele recebeu inspiração, direção de Deus para poder escrever, tá certo? Então, olha só, embora a palavra inspiração apareça apenas uma vez no Antigo Testamento e também somente uma vez no Novo Testamento, admitimos que toda a Bíblia é inspirada por Deus. O fato dessa palavra não aparecer com frequência nas Escrituras não significa que as Escrituras não sejam inspiradas. Realmente,
não tem muito o que a ver, né? Tá certo? Tem exemplos aí de outras palavras que não aparecem muito na Bíblia, mas que o assunto a que ela se refere é constante, como a fé, como a trindade, né? A Bíblia é recheada dessas coisas, mas não das palavras em si, tá bom? A definição do termo inspiração referente às escrituras é o seguinte: inspiração é uma influência preternatural exercida pelo Espírito Santo sobre homens divinamente escolhidos, em virtude da qual seus escritos tornam-se fidedignos e autoritários. Então veja, se você for analisar a forma que cada um dos autores foram designados para poder registrar aquele livro, é muito interessante, né? Cada um estava fazendo uma atividade, tinha um modo de vida, tinha um jeito de ser, até que ele foi designado, foi chamado, foi escolhido, separado para poder registrar um assunto que veio a tornar-se palavra de Deus. É bom a gente saber que esses escritos não são os únicos. Quando nós estudamos a formação do cânon, que é a composição dos livros que vão fechar a Bíblia, que vão ser a Bíblia em si, nós aprendemos que existem outros livros, muitos outros escritos que não foram escolhidos. Por quê? Porque não eram divinamente inspirados. O assunto contido naqueles livros tinha alguma coisa que contrariava o conjunto, o todo da Bíblia, alguma doutrina bíblica, então ficou de fora do cânon. Tá? Os irmãos terem ideia, as regras, a rigidez para ser escolhido, para fazer parte do cânon, quase deixa de fora o livro de Tiago, por exemplo. O livro de Cantares de Salomão quase não faz parte do cânon. O livro de Judas quase não faz parte do cânon. Então, tem alguns livros que passaram ali raspando e quase que não vai fazer parte ali do cânon sagrado, tá bom? Então, teve muitos escritos que não foram escolhidos e não foi permitido que fizesse parte, tá? A definição do termo inspiração, acabei de falar, próximo parágrafo, a palavra grega theopneustos, né, lá se encontra em 2 Timóteo, né, capítulo 3, versículo 16, que é onde fala que toda palavra divinamente inspirada, então ali é essa palavra no grego, theopneustos, significa soprada por Deus, ou seja, que passou pelo hálito de Deus. Essa palavra é traduzida em nossa versão portuguesa como inspirada por Deus. É bom a gente começar a ter esse entendimento das formas, das maneiras de se expressar, que nem o comentarista falou aqui agora, que passou pelo hálito de Deus, né? Isso é para que nós entendamos que ele está querendo se referir que foi falado por Deus, né? Mas não que Deus tenha uma boca como nós temos, que ele sopra, que ele tem hálito e essas coisas que são comuns a nós, mas é para que facilite o nosso entendimento, tá? Tem duas palavrinhas que são muito usadas na hermenêutica para a gente poder ter esse entendimento a respeito de Deus com forma humana ou com alguma atitude humana. Uma palavra é o antropomorfismo, outra palavra é o antropopatismo. Né? Antropopatismo vai falar de quando falamos que Deus tem alguma forma humana. Aliás, antropopatismo é quando vai falar de algum sentimento humano em Deus. E o antropomorfismo vai falar da forma, né? Deus tem mão, Deus tem perna, Deus tem olho, e essas coisas que a gente usa muitas vezes para que facilite o entendimento, mas não que Deus seja um ser como nós, né? Não é físico, Deus é espírito
e isso sempre precisa estar muito claro para a gente, tá bom? Muito bem. Ele vai falar mais alguma coisinha de inspiração, mas eu quero ir para os tipos de inspiração. Aí no final da página, ele vai falar que muito papel e tinta já foram gastos nas tentativas de explicar a inspiração da Bíblia Sagrada. As principais escolas que argumentam sobre esse tema são três. Então, a ortodoxia, o modernismo e a neo-ortodoxia. Então, ortodoxia, se você olhar no pé da página, tá a explicação, né? Opinião certa, conjunto de doutrinas tradicionais tidas como a única e verdadeira. Então, ortodoxo é aquilo que é o correto, que é o verdadeiro, tá bom? Então, a ortodoxia é a doutrina que prevaleceu durante cerca de 18 séculos na história da igreja, ou seja, era o único entendimento que existia. Era apenas esse entendimento. Essa doutrina foi ensinada pelos pais da igreja, em geral, com poucas exceções. Os teólogos ortodoxos têm afirmado que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada, de forma verbal e depois escrita por homens autorizados por Deus. Então, os homens receberam a palavra. Eles receberam de Deus a palavra e eles escreveram conforme Deus ali soprou, falou para eles, tá? Cadê onde que eu tô? Aqui. Porém, com as tentativas de explicar as disparidades existentes no estilo e na cultura dos autores humanos, ocorreu uma divisão na unidade da ortodoxia e começou a aparecer novidade, né? Olha só, duas opiniões. A opinião do ditado verbal, que afirma que os autores humanos registraram tudo aquilo que Deus havia ditado, palavra por palavra, e os que defendem o chamado conceito inspirado, que afirmam que Deus inspirou somente os pensamentos dos autores humanos e eles escreveram esses pensamentos inspirados na sua própria cultura, de acordo com a capacidade de cada um. Veja que aqui já começou a ter um entendimento diferente na ortodoxia. Enquanto uma parte entendia que cada palavra que foi escrita, Deus mandou que fosse escrita daquele jeito, já tinha um outro time que pensava assim, entendia da seguinte forma: olha, Deus inspirou o pensamento para eles analisarem e escrever da maneira que eles quisessem escrever, baseado na cultura deles, a maneira como eles quisessem, né? Não assim Deus falou exatamente o que eles iam escrever. Começou a ter essas diferenças. Aí o autor ele vai colocar a base bíblica, tá? Que nós temos a respeito da ortodoxia. De acordo com a ortodoxia, o texto de 2 Timóteo 3,16 é a maior prova bíblica para afirmar que a inspiração da Bíblia veio por meio do ditado verbal. Então, esse texto, 2 Timóteo, é um texto bastante conhecido e precisa ser o nosso texto áureo, tá bom? É muito importante a gente saber, anotar, deixar destacado esse texto da nossa Bíblia. E ele diz o seguinte, olha, toda escritura. É importante nós termos em mente que quando o Novo Testamento fala de escritura, ele se refere ao Antigo Testamento. Hoje, quando nós já temos a Bíblia completa com o Antigo e com o Novo Testamento, nós podemos chamar toda a Bíblia de Escritura. Mas Paulo, a escritura que ele tinha era só o Antigo Testamento. Tá bom? Os apóstolos, os discípulos, né, o que eles tinham de escritura era só o Antigo Testamento. O Novo Testamento ainda não estava pronto. Tá? Mas
Isso aqui serve para toda a Bíblia hoje, porque nós temos a Bíblia completa. Aí ele fala: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa. Divinamente inspirada. É proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E o 17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Esse versículo, ele é muito importante. Nós precisamos nos acostumar a lembrar, né, a respeito dessa inspiração da palavra. Aí depois, Êxodo 24:4 diz que Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Então, o que ele está querendo destacar aqui? A ortodoxia como a forma certa de inspiração, que foram ditadas as palavras. É isso que ele está querendo trazer com essas referências. Isaías 30, versículo 8, lemos que o Senhor ordenou a Isaías que escrevesse num livro a mensagem eterna de Deus. Em 2 Samuel 23:2, Davi confessou que o Espírito do Senhor falava por ele e que a sua palavra estava em sua boca. Jeremias recebeu a ordem: não te esqueças de nenhuma palavra. Então veja que são referências importantes apoiando a ortodoxia como primeiro foi conhecida e estabelecida. No Novo Testamento, tanto Jesus quanto os apóstolos enfatizaram com muita ênfase a palavra inspirada ao dizerem está escrito. Amém? Então, essa é a defesa da ortodoxia bíblica. O apóstolo Paulo testificou dizendo: falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina. Acho que é a primeira. Aqui ele não marcou. Deixa eu ver se é a primeira ou é a 2 Coríntios 2:13. Bom, 2 Coríntios 2:13. Não é. Então é primeira mesmo, tá? Primeira aos Coríntios, capítulo 2. Vou ver se até o versículo 13 aqui. Olha lá, versículo 13. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com a que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Tá certo? Então, é primeira aos Coríntios aí. E aí depois ele vai falar do livro do Apocalipse, né? Quando João falou para não tirar nenhuma palavra daquela profecia. Tá bom? E depois ele vai citar Jesus falando que nenhum J, nenhum tio deveria se omitir da lei, tá bom? Então a doutrina ortodoxa afirma que era a palavra de Deus que chegava aos profetas nos tempos do Antigo Testamento, ok? Então isso aí não tem para onde correr. É inspiração total, né? As palavras, né? Palavra por palavra que deveria ser escrita. Agora, nós vamos entrar aqui num campo meio complicado, né? A inspiração conceitual. Aí vai falar de um filósofo, um teólogo, né? H. Strong criou a teoria conhecida como inspiração conceitual. Com o surgimento do iluminismo, até a Maria estava estudando aí na história, né, na matéria dela lá, falou que estava estudando iluminismo. E iluminismo é um período onde muitas coisas começam a mudar no mundo. O pensamento, a forma de ver as coisas, a forma de entender o mundo, as artes. Teve uma mudança muito grande, uma reviravolta no iluminismo, e surgiram muitas coisas novas. Muitas coisas novas. O homem passou a fazer muitos questionamentos, ver as coisas por um outro ângulo, e tudo foi mudando.
E aí começaram a surgir muitas novidades. Então esse camarada aqui, na sua teoria, ele diz que Deus teria inspirado apenas os conceitos e não as expressões literais particulares com que cada autor concebeu seus textos. Sendo assim, Deus teria dado seus pensamentos aos profetas, que escreveram cada um de acordo a sua capacidade de exprimi-los tais pensamentos divinos. Dessa maneira, Strong evita o mecanismo do ditado verbal, tão defendido pelos teólogos ortodoxos, e com isso preserva a origem divina das escrituras sagradas. Strong entende que Deus concedeu inspiração conceitual e os homens de Deus contribuíram com as suas expressões verbais dentro dos seus próprios estilos. Né? Então, veja, a bem da verdade, as pessoas elas escreviam sim de acordo com a sua cultura, baseado na sua condição ali, né? Mas eles escreviam conforme Deus determinava. As palavras que Deus passava para eles eram as palavras que eles escreviam. Fala, Arthur. Ô, irmão, eu não falando os ortodoxos. Eles consideram que os cristãos ortodoxos de hoje é o mesmo que o irmão está falando ou não tem nada a ver? Não. Na verdade, os cristãos ortodoxos, né, é uma linha, né, de como nós temos os evangélicos, temos os católicos, então nós temos os ortodoxos, tá bom? Mas não são esses ortodoxos especificamente que a gente se refere. Esses ortodoxos que a gente está falando são quaisquer pessoas que seguem uma forma de entender a Bíblia, uma forma conservadora de entender a inspiração bíblica, tá bom? Não é, no caso aí, uma religião, podemos chamar até de religião, né? Os ortodoxos, os anglicanos, os católicos, os evangélicos, os espíritas, tá bom? Então, não é desses ortodoxos que nós estamos falando. Os ortodoxos que nós estamos falando são as pessoas que entendem de forma conservadora a questão da inspiração da palavra de Deus, tá ok? Aí nós vamos para um outro camarada aqui, né? Uma outra forma de entendimento que é o liberalismo. O liberalismo é, assim, uma turma bastante perigosa. Muito perigosa. Moderníssimos, tá? Mas parece bacana, parece legal, mas não é não. Liberalismo é uma linha que eles vão assim distorcer muito a palavra. É de um modernismo, é um negócio fora de série. Vamos dar uma olhada? Ó, liberalismo surgiu após o idealismo germânico e a crítica bíblica. O liberalismo se opõe completamente à opinião ortodoxa que diz que a Bíblia é a palavra de Deus ditada verbalmente aos seus autores humanos. Então a gente começa a entrar por um caminho perigoso. Um caminho perigoso, quer ver? Os liberais entendem que a Bíblia apenas contém a palavra de Deus. Ou seja, no entendimento deles, a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém. Ser a palavra de Deus e conter a palavra de Deus é muito diferente de uma coisa para outra, tá? Porque se contém a palavra de Deus, contém outras palavras também. E não é isso, a Bíblia não é isso, a Bíblia é toda. Não lembra que a gente leu? Viu como é importante? Primeira ou segunda? Segundo, né? 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura divinamente inspirada. Toda, tá certo? Então, esse conceito aqui desse liberalismo aqui é antibíblico, esse entendimento aqui. Certas partes delas são divinas, da Bíblia, o entendimento liberal, tá? Mas outras são humanas,
apresentando falhas e erros, como falho e passivo de erro é todo ser humano. Veja, aí agora o camarada ele começa a discutir que os homens são falhos, na hora de copiar eles erraram, entenderam alguma coisa errada, colocou alguma coisa lá que não deveria e por aí vai afora. Isso vai fazer o quê? Vai desacreditar a palavra de Deus. Vai desacreditar a palavra de Deus. E é esse o intuito. Na sequência aí, olha, os teólogos liberais entendem que aconteceu com a Bíblia o que acontece com qualquer outro livro. Quando nós lemos Jeremias, Deus fala assim para Jeremias: Jeremias, eu velo pela minha palavra para a cumprir. Então a palavra de Deus, irmão, não é uma coisa que ficou assim jogada. Não é não. Tinha um interesse, tinha um objetivo e esse objetivo ele foi alcançado, até o fim. Então, não vai ser uma nem duas vezes que nós vamos ver pessoas falando, comentando, tendo a opinião de que pode ter muitos erros na Bíblia, porque é um livro que foi escrito por homens. Nós vamos ouvir isso constantemente. Nós vamos ver pessoas pegando algum problema que tem na Bíblia, que tem algumas situações de escrita na Bíblia, E não vai dar para a gente entrar nesse assunto aqui agora, num próximo momento, pode ser que a gente traga alguns exemplos, mas as pessoas ficam se apegando, pegando pelo em ovo, para falar que a Bíblia contém erro. Algum erro que nós encontrarmos na Bíblia, eu vou pegar só um exemplo rápido aqui, sem pegar referência. Porque Mateus fala que foi 2 e Marcos fala que foi 1. E é o mesmo assunto. E aí? Tá vendo o erro? Tá, mas lá tá falando que Jesus não vai voltar? Essa é uma doutrina fundamental. Tem um texto falando isso? Esse é um erro que não pode ter. Lá você vai encontrar alguma coisa falando que o inferno não é real? Essa é uma doutrina fundamental. Então não vai ter um erro, não vai ter esqueci a palavra, mas não vai ter uma contradição concernente a uma doutrina séria da Bíblia que tenha algum erro, alguma falha. Vai encontrar uma coisinha de número, de local, Não, isso aí não vai alterar em nada a história bíblica. Tem as profecias dizendo que Jesus viria, Jesus veio, cumpriu as profecias e não há erro. Não há erro. É perfeitamente harmonizado. Algumas coisinhas que aparecem de erros, de dificuldades, não vai atrapalhar e não vai mudar a história bíblica. É isso que importa. Tá certo? Então vamos lá. Alguém ia falar? Não, né? Os teólogos liberais entendem que aconteceu com a Bíblia o que acontece com qualquer... Ixi, o Arthur tinha saído, está querendo voltar. Pronto, volte, Arthur. Aí, o que acontece com qualquer outro livro, vítima da cultura e do pensamento da época em que foi escrito. Com base nisso, eles dizem que na Bíblia foram incorporadas muitas lendas, ó o problema. Aí começa, muitas lendas e mitos ligados à ciência da sua época e à falsa crença. Sendo assim, devemos tomar as palavras da Bíblia como se come peixe, tendo muito cuidado para não se engasgar com seus espinhos. Então veja que são ideias para desacreditar a Bíblia. Tá? O trabalho dos liberais é desacreditar a Bíblia como palavra de Deus. Tá bom? Então eles vão caçar de todo jeito para entrar por esse caminho e nós devemos tomar cuidado. Tem escritores aí famosos, escritores aí que a gente até gosta,
que são liberais. E é um perigo, a gente tem que ter cuidado. Fala, Arthur. Irmão, esses pessoal aí, eles vão fazer interpretação alongadas, né? Eu já vi vários debates. Hoje o pessoal chama de críticos literários da Bíblia, né? Pessoal, né? Eles fazem uma crítica que não é justa. Eu já vi o pessoal defendendo. Se for pegar a crítica que eles fazem e for criticar outras partes da história, outras partes da própria religião, nada passa. Exatamente. Porque a Bíblia, isso é um fato, né? É uma informação que eu estava em mãos. É o livro que você mais tem referências, né? Depois você vai, acho que é Platão, né? As coisas de Platão. E próprio Platão, ele tem um estudo sobre Deus, né? Ali afirmando como provar a existência filosófica de Deus, né? Mas o pessoal aí que gosta de fazer essa crítica, eu já vi algumas, é muito alongada e nem vale a pena perder tempo. A gente precisa falar porque é uma realidade, é algo que é do nosso tempo, a gente vive na pós-modernidade e a Bíblia é um livro antigo, mas a Bíblia é o livro que mais tem cópia preservada. Não temos os autógrafos, que são os originais, mas cópias, a Bíblia é o livro que mais tem, né? Alguns escritos de Platão ou de alguns outros escritores antigos vão ser encontrados, mas com tanto de cópias que a Bíblia tem, nenhum chega nem perto. Nenhum escrito antigo chega nem perto da quantidade de registros que temos da Bíblia. Então, eles vão procurar, sim, desmerecer, porque eles querem tirar a credibilidade da Bíblia. Então, olha só, tem um outro assunto aqui, que é o conceito da iluminação. Tá? O conceito da iluminação está incorporado no pensamento modernista dos teólogos liberais. Tal conceito diz que as partes inspiradas da Bíblia resultaram através de uma iluminação na vida de homens piedosos e religiosos da antiguidade. É dito que os homens recebem a iluminação divina de acordo com a capacidade receptível de cada um. Aqueles menos receptíveis, com menos capacidade de compreensão, recebem a iluminação, registraram a iluminação que recebeu de Deus, misturando-a com as errôneas ideias religiosas e científicas da época. Sendo assim, a Bíblia resultou num livro com vários níveis de revelação. Veja que absurdo. Veja que absurdo esse conceito a respeito da inspiração bíblica. Não perde de vista isso. Então, nós falamos do conceito ortodoxo, conservador, que toda a Bíblia é inspirada, toda a palavra inspirada é a palavra de Deus, né? Mas começamos a ver aqui alguns entendimentos que saem fora disso aí. E agora, esse conceito da iluminação. O conceito da intuição. Há uma outra classe de liberais que não admite, em hipótese alguma, qualquer elemento divino na Bíblia Sagrada. Aí pronto, né? Aí bagunçou de vez, né? Para eles, a Bíblia não passa de um caderno de rascunho em que os judeus registraram suas lendas, histórias e poemas sem nenhum valor histórico. Aquilo que alguém chama de inspiração divina não passa de intensa intuição humana. Dentro desse folclore judaico, a que se deu o nome de Bíblia, encontra-se alguns exemplos significativos de elevada moral e de gênio religioso. No entanto, esses sentimentos religiosos não passam de algo naturalista. Tais pretensos teólogos que desprezam completamente qualquer fator da inspiração da Bíblia Sagrada, um dia, sem a menor dúvida, serão julgados pelas palavras que nela estão registradas. E isso aí, sem dúvida, é inevitável, né? Vai ter um dia de acerto de contas. Agora aqui vai falar da neo-ortodoxia, né? Quando tem esse prefixo neo,
ele significa novo, né? Então é uma nova ortodoxia, uma nova forma de entender. Ela surgiu na Europa no início do século XX, resultou da reviravolta nos acontecimentos mundiais, seguidos pela influência do pai dinamarquês do existencialismo, Soren qualquer coisa que eu não sei ler essa palavra, Kierkegaard. Nesse tempo aconteceu uma reforma na teologia, muitos estudiosos começaram a voltar as atenções para as escrituras sagradas em busca da palavra de Deus. Então, apesar de não querer abrir mão de suas opiniões e críticas a respeito da Bíblia, começaram a levar a Bíblia a sério por ser ela a única fonte de revelação de Deus aos homens. E aí, no tempo, criaram outro tipo de ortodoxia, afirmando que Deus fala aos homens por meio da Bíblia. Sendo assim, as Escrituras tornam-se a palavra de Deus quando ocorre um encontro pessoal entre Deus e o homem. Então, só aí que a Bíblia se torna a palavra de Deus. Então, é um conceito equivocado, é um conceito limitador da palavra de Deus. Tá? Agora, pasmem, a gente estudou na escola dominical, não sei se tem uns 2 anos, mas tem uma teoria agora que nós vamos ver aí na página 32, que é a teoria da demitização. Eu não vou ler, tá? Eu vou comentar com vocês aqui do que eu lembro disso aqui. A demitização é uma teoria que eles dizem que os milagres, eles não creem nos milagres, os milagres são mitos. Então, eles vão acreditar na Bíblia tirando os mitos. O que são os mitos? 15 minutos para acabar minha chamada, ele está falando aqui. Meu Deus do céu. Os mitos são coisas tipo o peixe não engoliu Jonas. A Maria não teve uma gravidez através do Espírito Santo. Isso é mito. O coxo não andou, o cego não viu. Isso tudo é mito. Mito, coisa inventada. Então a demitização é retirar os mitos para poder acreditar ali no texto bíblico, para acreditar na palavra. Então, esses teólogos liberais aqui, né, com essa teoria da demitização, eles simplesmente descredibilizam a palavra de Deus, e isso é um perigo muito grande, tá bom? Depois ele vai falar de um outro tema aqui, que é o encontro pessoal, né? Uma outra linha da neo-ortodoxia, protagonizada por Karl Barth e Emil Brunner. Esses dois camaradas aqui são dois camaradas famosos, né? Karl Barth e esse Emil Brunner, famosos e perigosos, muito perigosos, tá bom? Eu sempre fico preocupado quando eu ouço esse nome de Karl Barth. Eu fico preocupado quando vejo aquele nome de Kenneth Hagin. Kenneth Hagin é um escritor muito famoso, tem livros aí muito famosos. Aquela igreja, a Igreja da Graça, gosta muito dos livros dele. E, infelizmente, são pessoas assim que não vale a pena. Não vale a pena. Até o C.S. Lewis, que escreveu as Crônicas de Nárnia, né? Que na verdade ele é um anglicano, né? É um evangélico, meio católico, meio evangélico, e os anglicanos são assim, né? Mas até ele é tranquilo. Mas quando passa para esses outros camaradas aí, misericórdia, corra a distância, né? Então, olha só, essa linha apresenta uma visão um tanto mais ortodoxa. Karl Barth admite que existe algumas interpretações no registro escrito, até mesmo nos autógrafos, e, no entanto, afirma
que a Bíblia é a fonte de revelação de Deus. Defende o pensamento positivo, dizendo que Deus fala aos homens através da Bíblia e que ela é o seu veículo divino de revelação. Emil Brunner afirma que a revelação de Deus não é proposicional, feita por meio da palavra. Sendo assim, a Bíblia não é a revelação de Deus. Bom, eu não vou nem seguir aqui, né? Porque a gente perde tempo com essas coisas aqui que nem convém, tá bom? Mas só para a gente saber que existe formas diferentes de pensar. Finalizando aqui, ó, contrariando a posição ortodoxa, a neo-ortodoxia demonstra que a Bíblia não é um documento inspirado por Deus, mas tão somente um registro imperfeito que, apesar dessa mesma imperfeição, constitui o testemunho singular da revelação de Deus. Logo, então, quando Deus surge no registro escrito de maneira pessoal a fim de se revelar ao leitor, a Bíblia, nesse momento, torna-se a palavra de Deus para tal leitor. Veja, irmão, que manobra desnecessária, né? Então, independente de qualquer coisa, se a pessoa recebe, a Bíblia é a palavra de Deus. Se a pessoa quer, a Bíblia é a palavra de Deus. Se a pessoa não quer, a Bíblia é a palavra de Deus. Isso não muda. Não é a partir do momento que a pessoa entende, a partir do momento que a pessoa aceita, a partir do momento que a pessoa busca, que a Bíblia passa a ser a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus, toda ela. E com esses discursos, com esses entendimentos equivocados, as pessoas buscam desmerecer, desacreditar, descredibilizar a palavra de Deus, e nós devemos ter cuidado com esses discursos, né, que geralmente de pessoas aí famosas, inteligentes, neoliberais, pessoas para frente, pessoas modernas, defendem esses entendimentos. Isso é muito perigoso e nós que estudamos a palavra de Deus devemos ter cuidado para não entrar por esses caminhos, né? De repente aí você vai começar a consumir material na internet, você vai começar a correr atrás de bons livros, bons comentários. É importante saber quem é esse escritor, quem é esse autor, em que fonte ele está bebendo, que é para a gente não acabar sendo enganado, né? Acabar sendo levado por um caminho errado, né? Que isso aí não vai ser nada bom. Maravilha, nós vamos precisar encerrar, né? Mas na próxima aula nós vamos dar sequência falando de maneiras de interpretar a Bíblia, tá bom? Então vamos dar aí um passo a mais na nossa interpretação da Bíblia. Alguém queria fazer alguma pergunta, algum comentário? Bom, o silêncio. Diga. Posso fazer? Diga. Só, que eu falei bastante, só o último. Tem um livro, irmão, que bombou aí, nesses negócio liberal, não sei se o irmão falar. É um livro chamado Uma Igreja Chamada Tov. Sim. Esse livro fez um estrago, hein, irmão? Fez. Fez um estrago esse livro, hein? E é verdade, esse livro aí realmente trouxe alguns problemas. Eu até fiquei um pouco curioso, mas eu fico meio temeroso com essas coisas, sabe? Porque quando a gente começa a ver resultado, como aquele livro, por exemplo, Pode repetir o nome do livro, por favor? acho que é Tove, é Tove, Uma né? igreja chamada Tov. Uma igreja chamada Tove. É um modo. McKnight. Hã? Esse cara é um perigo. Como é o nome dele? Scott McKnight. McKnight. Esse cara escreve, pode jogar fora. Teve um livro que fez muito sucesso, mas muito sucesso, que é aquele livro Com Propósito, né? O Warren,
Acho que é não é igreja com propósito, é alguma coisa com propósito aí. Lembra aí, alguém aí que sabe aí? Fala aí. Tudo dele era com propósito. Aí virou uma onda, né? E é legalzinho, é bonzinho, mas tem umas coisinhas erradas no meio lá que só a misericórdia. É que nem aquele outro livro também, a Cabana. O pessoal começou a gostar da Cabana. Eu vou parar de falar, senão vamos ser cortados aqui, que o meu tempo aqui já está acabando. Mas a gente precisa saber qual é a fonte que a pessoa está bebendo. Quem é essa pessoa? Ela aprendeu o quê? De onde que ela vem? Porque senão a gente começa a comprar gato por lebre e aí é um perigo. É um perigo mesmo. Tá bom? Nós vamos orar, nós vamos encerrar e semana que vem tem mais.